Olá! Hoje vamos falar de um assunto super importante que gera muita dúvida: estabilidade da gestante em contrato de experiência. É um tema crucial tanto para trabalhadoras quanto para empresas aqui no Brasil e a gente vai desvendar isso de uma vez por todas. Essa é, talvez, a pergunta de R$1 milhão, né? A pessoa mal entrou na empresa, está naquele período de experiência e, de repente, descobre a gravidez. E aí, bate aquela ansiedade, aquela incerteza? Mas calma, hoje nós vamos trazer a resposta definitiva da justiça para essa questão, sem enrolação. Para a gente entender tudo direitinho, organizamos nosso bate-papo em 5 partes. Vamos ver a situação da grávida no contrato de experiência, entender o que é esse direito à estabilidade, analisar a decisão final do Tribunal Superior do Trabalho, tirar algumas dúvidas bem comuns e, no final, falar sobre as soluções práticas, reintegração ou indenização. Vamos lá? Ok. Antes de qualquer coisa, vamos começar pela base, pelo alicerce de tudo isso. Existe um princípio na lei que protege a gestante, e é ele que dá toda a força para essa discussão, não importa qual seja o tipo de contrato de trabalho. A palavra-chave aqui é garantia. Estabilidade provisória não é um favor da empresa, não é um benefício extra. Não, é uma proteção, um verdadeiro escudo que a lei oferece, impedindo a demissão sem justa causa durante um período bem determinado. E olha só de onde vem essa força toda. Não é de uma lei qualquer, isso está escrito na nossa Constituição Federal. É o topo da pirâmide jurídica. O texto é claríssimo. É proibido mandar embora sem justa causa a empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses depois do parto. Ponto. Mas por que essa proteção é tão forte? É fundamental entender a lógica por trás disso que os tribunais sempre reforçam. O grande objetivo é proteger a criança que vai nascer. É por isso que esse é um direito irrenunciável. A mãe não pode simplesmente abrir mão dele, porque no fim das contas, o direito é do bebê. Certa proteção vem da Constituição, é forte, entendi. Mas e no contrato de experiência, que já tem uma data marcada para acabar? Como fica? Essa dúvida gerou muita discussão até que o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, que é a instância máxima da justiça trabalhista, deu a palavra final sobre o assunto. E essa resposta definitiva veio na forma da súmula 244. Uma súmula, para a gente entender, é como se o tribunal dissesse: ok, já jogamos tantos casos sobre isso que vamos criar uma regra geral para pacificar a questão. É para acabar com o debate e servir de guia para todos. E o que diz o texto? Diz que a empregada gestante tem sim direito à estabilidade provisória, mesmo em um contrato por tempo determinado. Ou seja, não importa se é contrato de experiência, se tinha data para acabar, a estabilidade vale. Tá aí a resposta que a gente procurava. E essa regra é bem ampla, viu? Ela cobre o contrato de experiência, que é o nosso foco, outros contratos por prazo determinado e até o contrato de trabalho temporário. A decisão foi pensada para não deixar brechas nesses casos. E aí, essa explicação está te ajudando a entender melhor? Se sim, aproveita esse momentinho para dar aquela força para o nosso trabalho. Deixa um like, se inscreve no canal, comenta e compartilha. Assim essa informação tão importante chega a mais pessoas que precisam conhecer seus direitos. Beleza, a regra geral ficou clara. Mas a gente sabe que na vida real aparecem aquelas situações mais complicadas, né? O famoso tá, mas e se? Então agora vamos mergulhar nas dúvidas e exceções mais comuns que sempre aparecem e geram uma baita confusão. Essa aqui é clássica. A empresa demite a funcionária e depois argumenta: poxa, mas eu não fazia ideia de que ela estava grávida. Não foi por mal. Essa justificativa de não saber da gravidez, será que ela se sustenta na justiça? A resposta é um sonoro não. Para a justiça, é irrelevante se a empresa sabia ou não. O direito à estabilidade começa lá na concepção, não no dia em que o exame é entregue. A responsabilidade da empresa é o que chamamos de objetiva, ou seja, ela existe independentemente do conhecimento prévio. Agora vamos virar a moeda. E se a própria funcionária não sabia que estava grávida quando foi contratada? Ou, mais polêmico ainda, e se ela sabia, mas preferiu não contar na entrevista? Isso muda alguma coisa? E a resposta, de novo, é que o direito é mantido. A lógica é que, primeiro, a lei proíbe as empresas de exigirem testes de gravidez para contratar alguém. Segundo, a candidata não é obrigada a informar sobre uma possível gravidez. A proteção ao bebê, mais uma vez, fala mais alto. Agora, muita atenção aqui, porque chegamos na grande exceção, o ponto que muda tudo. E se a iniciativa de terminar o contrato não veio da empresa, mas da própria funcionária? E se ela foi lá e pediu as contas?
Nesse caso, a situação se inverte completamente. A proteção da Constituição é contra a dispensa arbitrária, ou seja, contra a empresa te mandar embora. Quando a própria funcionária pede para sair, ela está por vontade própria abrindo mão desse direito. Aí, a estabilidade não se aplica. Certo, então digamos que a demissão foi indevida. A gestante tem o direito. O que acontece na prática? A Justiça oferece basicamente duas soluções: a reintegração, que é voltar ao emprego, ou uma indenização em dinheiro. E qual o passo a passo? Primeiro, é preciso ter certeza de que a gravidez começou durante a vigência do contrato. Segundo, comunicar à empresa, de preferência por escrito, pedindo a reintegração. Se a empresa negar, o caminho é buscar a justiça. E um detalhe é muito importante: mesmo que a funcionária não queira voltar para aquele ambiente de trabalho, ela ainda tem direito a receber a indenização. E essa indenização não é só o salário, não. Ela é chamada de substitutiva porque ela substitui todo o período que a pessoa teria direito de trabalhar. Isso inclui todos os salários, férias, 13º, FGTS, tudo, desde o dia da demissão até 5 meses depois do nascimento do bebê. Então, para a gente amarrar tudo e não esquecer mais, primeiro, estabilidade é um direito constitucional que protege o bebê. Segundo, vale sim para contratos de experiência e temporários. Terceiro, não saber da gravidez, seja pela empresa ou pela própria gestante, não tira o direito. Quarto, a grande exceção é quando a funcionária pede demissão. E por fim, a solução é voltar ao emprego ou receber uma indenização completa. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? A lei é tão clara, a decisão dos tribunais é consolidada, mas será que as práticas do dia a dia no mercado de trabalho estão realmente alinhadas com o que diz a justiça? O conhecimento, sem dúvida, é o primeiro passo para que os direitos sejam garantidos. Muito obrigado por ter acompanhado essa explicação até aqui. A gente convida a explorar nosso canal, porque ela tem vários outros vídeos sobre direitos jurídicos. Se ficou alguma dúvida sobre o tema de hoje, pode deixar aqui nos comentários. E para quem por acaso precisar de uma assistência jurídica mais especializada, deixei um link útil nos comentários também. Um abraço e até a próxima!